Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula com o objetivo de alcançarmos a aprovação na Agência Nacional das Águas no cargo de especialista em recursos hídricos. E para quem é novo por aqui, eu sou o professor Gustavo Gutenberg, sou engenheiro sanitarista e ambiental e hoje a gente vai falar aqui sobre os processos hidrológicos. Isso mesmo, que é um tema de grande importância para vocês que vão realizar o concurso da ANA. Beleza, pessoal? Então, vai ter uma série de aulas aqui para esse concurso público. Então, vamos para cima! Antes de iniciar a nossa aula, eu queria também convidá-los para participar do nosso Instagram, estar seguindo, que é @prof.gustavogutenberg. Lá tem muitas dicas e exercícios sobre concursos da área ambiental, tá bom? E também está seguindo @soma_concursos, o Instagram, tá bom, pessoal? Que lá tem muitas dicas excepcionais para concursos da área ambiental, principalmente também para o concurso nacional unificado e brevemente vai ter aí muitas vagas, né, para o concurso do IBAMA e vamos estar postando tudo lá no @soma_concursos. Bora iniciar aqui a nossa aula sobre os processos hidrológicos. Professor Gustavo, o que vamos falar nos processos hidrológicos? Olha só, a gente tem que entender como ocorrem todos esses elementos climáticos na nossa atmosfera, da hidrometeorologia, certo? Que são de grande importância para a gente entender em como tudo funciona, principalmente para a formação das precipitações, que estão relacionadas com a umidade do ar, com a temperatura, com a evaporação, com a transpiração, com a infiltração, escoamento superficial, escoamento subterrâneo e o ciclo hidrológico. O objetivo é estudar em como todos eles ocorrem e em como eles são aí dimensionados, né? Como será que é medido uma umidade do ar? Como será que é medido aí uma transpiração? A gente vai aprender tudo isso nessa aula. Beleza? E principalmente o ciclo hidrológico, certo? Que é muito importante você estar aprendendo para esse concurso público. Vamos continuando. Para a gente iniciar aqui os elementos da hidrometeorologia, a gente vai conceituar aqui alguns pontos para vocês conseguirem compreender o restante da nossa aula. Por exemplo, umidade. O que você imagina o que é a umidade? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e ela está ligada à nossa temperatura, beleza? Temperatura é a variação da quantidade de calor presente na atmosfera. Pode ser medida em Celsius ou em Fahrenheit. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso lá da época da faculdade de vocês ou da época do ensino médio, que é medida em Celsius ou em Fahrenheit, ou até mesmo em Kelvin, né? E temos também a evapotranspiração, que é quando as plantas retiram aí água do solo por meio de suas raízes e liberam na atmosfera em forma de vapor d'água. E esse fenômeno ele é realizado através de pequenos mecanismos que as plantas têm, chamados estômatos, no qual ocorre aí essa liberação para a atmosfera em formato de vapor de água. Por isso é chamado de evapotranspiração. Sabe quando tu está suando? Certo? É o que acontece com as plantas. E elas estão transpirando vapor de água, entendeu? E temos aqui, lembrando novamente, os estômatos, beleza? Que é o mecanismo utilizado pelas plantas. E a infiltração, professor? Filtração, obviamente, é a água que penetra nas camadas superficiais do solo e se move para baixo. É basicamente parecido aí que vai estar ligado com escoamento superficial e escoamento subterrâneo em direção ao lençol de água, beleza? O escoamento superficial é simplesmente a passagem da água pelo solo. Não significa que é infiltração.
É a passagem, como vocês podem ver aqui. A água não é absorvida pelo solo, nem retirada de superfícies vegetadas, e se desloca pela superfície do solo. A partir de quando a água penetra no solo, vai ser já a infiltração. Quando a água alcança aí reservatórios, lagos, aquíferos subterrâneos, acumulações de neves em áreas montanhosas e outras formas, já vai ser um escoamento subterrâneo. É só para vocês entenderem a diferença, certo? Mesmo que esses três elementos se relacionam. Beleza, pessoal? E o ciclo hidrológico, professor? O ciclo hidrológico é o movimento, certo? Permanente e ilimitado da nossa camada atmosférica. É o movimento permanente de água resultantes do fenômeno de evaporação, precipitação, certo? Transpiração, escoamento superficial e escoamento subterrâneo. Todos esses elementos, certo, estão relacionados com o nosso ciclo hidrológico. Entendeu, pessoal? Olha só. Está ligado permanentemente com a evaporação, transpiração, precipitação, escoamento subterrâneo, superficial e infiltração, entre outros elementos. Beleza? Vamos começar iniciando aqui e aprofundando um pouco desses elementos, porque vocês precisam saber. Vocês aí são futuros funcionários públicos da Agência Nacional das Águas, certo? É um concurso que pede de vocês um nível de dedicação muito grande nos estudos, certo? Porque a Ana, você vai ganhar 16 mil reais e não é uma coisa fácil, beleza, pessoal? Por isso, vocês têm que aprofundar muito os temas que vocês vão estudar, ok? E vamos entrar agora em precipitação. Precipitação, você sabe que é a chuva. É a camada, certo? O elemento que desce da sua atmosfera. É a água proveniente de vapor d'água da atmosfera depositada na superfície terrestre. E essa precipitação pode ser de diversas formas. Não é apenas a chuva em água propriamente dito. Pode ser neve, pode ser granizo, pode ser orvalho, neblina ou gelada. E isso são formas de precipitação atmosférica. Agora, professor Gustavo, como ocorre a formação das chuvas? É muito importante de vocês aprenderem isso. Como ocorre toda a formação, de como surgem as gotas de água, de como elas caem das nuvens. Isso é muito legal de você estar compreendendo. A formação das chuvas, a atmosfera imagina como se elas fossem um grande reservatório, onde ocorre aí uma distribuição entre esses reservatórios de vapor de água, certo? Entre as nuvens. E essa distribuição de vapor de água, como posso dizer para vocês, também chamada de ascensão de massa de ar. E pode estar relacionada com alguns fatores. Essa circulação dessa massa de ar pela atmosfera, a convecção térmica, o relevo e a ação frontal das massas. Isso mesmo, pessoal. Agora, professor Gustavo, essa convecção térmica, o que é essa convecção térmica? Lembra quando vocês estudaram aí lá em física, certo? A convecção térmica, que é o processo de transferência de calor da Terra para a atmosfera. Existe essa relação. E o relevo, professor Gustavo? O relevo é aí o papel importante na circulação da atmosfera e o comportamento da massa de ar. Coloquei uma colinha aqui para vocês desses pontos para a gente estar lembrando que é de importância para vocês. E a ação frontal de massa de ar? A ação frontal de massa de ar é o encontro da massa de ar frio com a massa de ar quente. Basicamente, a forma de formação da precipitação é esse contato de ar quente com ar frio. Guarda isso para vocês, ok? É o contato da massa de ar quente com a massa de ar frio. Isso vai ser muito importante para vocês entenderem como funciona todo esse ciclo hidrológico. Beleza, pessoal?
Vamos continuando aqui. Então, a precipitação, o que ocorre lá na nossa atmosfera, ela provoca um resfriamento que pode fazê-lo atingir o seu ponto de saturação. O ponto de saturação é quando já está ali quase para cair chuva. Está muito tudo pesado ali nas nuvens, entendeu? Então, vai atingir esse ponto de saturação, ao que se seguirá a condensação de água em forma de minúsculas gotas que são mantidas em suspensão como nuvens e nevoeiros. E existe aí, tá, pessoal, tipologias de precipitação, certo? Que é o formato das chuvas. São subdivididas em precipitações ciclônicas, precipitações orográficas, convectivas ou de convecção. Tá, pessoal? Agora, bora entender cada tipo de precipitação. Por exemplo, a precipitação ciclônica ou frontal, como eu falei para vocês anteriormente, para vocês não esquecerem, não se esqueçam da massa de ar quente e da massa de ar fria, que se conectam, se quebram, se batem. Beleza? É isso que vai diferenciar o restante aí das nossas precipitações, da nossa classificação. Precipitação ciclônica ou frontal está associada com o movimento de massa de ar de regiões de alta pressão. Qualquer diferença de pressão são causadas por aquecimento desigual da superfície terrestre. Como vocês veem aí na nossa imagem ilustrativa, a nossa precipitação ciclônica ou frontal ocorre em grandes áreas, certo? Com intensidade baixa e moderada e de longa duração. É sempre importante vocês entenderem essas especificidades de cada tipologia de precipitação para vocês saberem diferenciar de cada tipo, tá bom? Ocorre em toda a área. A precipitação aí orográfica ou de relevo, elas resultam na ascensão mecânica. Professor Gustavo, ascensão mecânica, o que é isso? A ascensão mecânica, por exemplo, pessoal, são barreiras naturais, como montanhas, vales, rochas. Elas vão interferir ali de uma maneira ou de outra, como vocês podem ver na nossa imagem ilustrativa aí. Olha só como a chuva ela dá de contra aí na nossa montanha. Por isso é chamada precipitação orográfica e de relevo, porque tem uma ascensão mecânica. Então, quando vocês virem uma questão do concurso de vocês e falarem aí numa ascensão mecânica, numa montanha, num vale, existe uma relação precipitação orográfica ou de relevo, beleza? E precipitação convectiva ou de convecção, professor Gustavo, essa é a mais comum de todas. Com certeza deve ocorrer aí na cidade de vocês. Sabe quando aquela chuva, olha, tá caindo naquele bairro lá, não tá caindo para cá? O que tá acontecendo? Estranho, né? Tu vê no jornal, no noticiário lá, que aquela chuva tá acontecendo lá longe e aqui na parte onde tu mora tá um sol escaldante. Isso é uma precipitação convectiva ou de convecção, que manifesta-se de forma intensa e é de curta duração e concentrada em pequenas áreas. Beleza, pessoal? E não se esqueçam de aprender as especificidades, tá? Das precipitações convectivas e de convecção, beleza? Provoca aparecimento de camadas de ar e de densidades diferentes. Tá, pessoal? E essa precipitação, ela deve ser calculada, ela deve ser estudada por grandes especialistas. É através da precipitação, do estudo da precipitação, que a gente vai saber quando ocorre inundações, por exemplo. Entendeu? Quando tiver aí um alto índice de chuva naquela área. É através de alguns instrumentos, mecanismos que estudam a chuva, certo? Para poder trazer uma avaliação e um resultado. Por exemplo, temos os pluviômetros, que são simplesmente receptáculos de água. Isso mesmo. São tipos vasilhames. Eles funcionam em um intervalo de 24 horas e são coletados e visualizados às 7 horas da manhã. E eles são recipientes graduados, pessoal. E eles podem ser chamados de Ville de Paris.
esse tipo de pluviômetros. E temos também um outro tipo de medidor de precipitação, pluviógrafo, professor. Pluviógrafo, que são aparelhos que registram em gráfico o total de precipitação acumulada ao longo do tempo. Olha só a importância desse aparelho para o estudo da nossa precipitação atmosférica. Ele irá mostrar, através de gráficos, o total da precipitação acumulada ao longo do tempo. É totalmente utilizado para experimentos científicos, principalmente para você que vai trabalhar na Agência Nacional das Águas. Com certeza você vai estar avaliando e observando esse tipo de acessório, esse tipo de mecanismo de estudo de chuva. Entendeu, pessoal? Que são indispensáveis para estudos de precipitação de curta duração. Bora fazer um exercício aqui para saber se a gente aprendeu o que eu acabei de falar para vocês. Tipos de chuvas que se formam a partir do contato entre uma massa de ar úmida e uma barreira de relevo. E aí, professor Gustavo? Chuva ácida? Chuva glacial? Falei disso para vocês? Não falei disso para vocês. Então, B e E está errada. Só pode ser A, AC ou AD. O contato de uma massa de ar úmida com uma massa de ar quente ocorre onde? Na chuva frontal, pessoal. A nossa alternativa correta é a letra D de dado. Convectiva não tem como ser, porque ele não fala a nossa questão da relação aí dessa convecção de temperatura entre a superfície terrestre e a superfície aí atmosférica. Bora ver aqui, certo? E se inteirar um pouco mais sobre a infiltração para vocês ficarem aí aprenderem um pouco mais sobre esse elemento hidrológico. Como vocês sabem, a infiltração é a água que penetra na nossa superfície de solo e se move para baixo. E existe aí, claro, pessoal, fórmulas de serem calculadas, assim como infiltração, assim como escoamento superficial, escoamento subterrâneo também, tá? Por exemplo, a capacidade de infiltração, a gente tem que entender que tem solos que são muito arenosos, outros são muito argilosos, outros interferem muito na capacidade de infiltração daquele solo, assim como tem outros tipos de solos que facilitam a entrada da água no solo. E tudo isso pode ser observado através dessa imagem. Olha só, existe uma zona úmida de solo, pessoal. Entendeu? Existe o solo, a zona intermediária e a zona mais profunda, que é a zona capilar, chamada de camada impermeável. É o nível de lençol freático. Agora, será que aquele tipo de solo é suficiente para eu alcançar o meu aquífero subterrâneo? A capacidade de filtração, como vocês podem ver, é a máxima taxa de um solo em uma dada condição que é capaz de absorver a água. Por isso a gente tem que entender qual solo é bom ou ruim. Beleza, pessoal? Temos também para saber a taxa de infiltração, a taxa de água que infiltra no solo, que é igual à capacidade de infiltração com a chuva com intensidade superior. A infiltração, ela está relacionada aí, são fatores que influenciam com a infiltração, como o tipo do solo, solo arenoso, solo argiloso, solo com pedregulhos, solo com molhado. Isso está relacionado com a capacidade da água infiltrar no solo, como eu falei anteriormente para vocês. Cobertura vegetal também está relacionado, como por exemplo raízes de árvores, ajuda na infiltração do solo, umidade do solo, um solo muito úmido, certo? Já vai dificultar a passagem e a infiltração pelo solo. Um solo um pouco seco já vai facilitar, entendeu? O solo úmido, como eu falei anteriormente, vai dificultar, né? Precipitação pluviométrica também está relacionado, certo? O tipo da chuva, certo? O tipo do que acontece, se existe vento, temperatura,
está relacionada com a infiltração também. Ação do homem escavando a terra. Escavar a terra, deixar o solo infértil, desmatamento, isso também pode dificultar a infiltração da água no solo. Beleza, pessoal? Fatores de grande importância para vocês saberem. Agora, bora adentrar um pouco aqui na evapotranspiração. A evapotranspiração, certo? Como eu falei para vocês, pode ser realizado aí pela incidência de raios solares no solo, assim como feito pelas plantas. É a evapotranspiração. Mas a gente sabe que à medida que aquele sol, aquela radiação solar atinge a superfície terrestre, o oceano, ocorre aí a transformação de água em vapor. A transpiração, que é diferente, é feita pelas plantas que retiram a água do solo e transferem para a atmosfera. Também chamada de evapotranspiração, que é o conjunto de evaporação do solo e a transpiração das plantas. Olha aqui os estômatos, pessoal. Os estômatos, certo? Bem aqui vai ocorrer a evapotranspiração e bem aqui no item C vai acontecer aí a evaporação do oceano. Tudo isso para completar o nosso ciclo hidrológico. Tá, pessoal? E tem elementos que estão relacionados também com a nossa evapotranspiração, como temperatura da superfície, salinidade da água, grau de umidade relativa do ar, pressão barométrica. Tudo isso tem que estar relacionado para dar uma maior eficiência na evaporação da nossa superfície terrestre. E existe aí, pessoal, que vocês têm que saber, a evapotranspiração potencial, que é a perda de água, certo, por evaporação e transpiração de tal superfície, que esteja totalmente coberta, com teor de umidade próximo à capacidade de campo. Existe também a evapotranspiração real, que é a perda de água observada nas condições reais. Tá, pessoal? E a evapotranspiração, pessoal, também é medida por equipamentos, certo? Que é medida as superfícies das águas. Existe o evaporímetro ordinário, que é um recipiente cilíndrico de eixo vertical, enterrado ou não, aberto na atmosfera, contendo água no seu estado líquido. E vai acontecer de eles calcularem aí o tempo, beleza, do abaixamento dessa água nesse recipiente, o evaporímetro, que vai medir a água, o volume de água que se evaporou. E temos também, pessoal, o evaporímetro atmômetro, que também calcula aí a evapotranspiração na superfície do solo, que são calculados onde tem neles superfície porosa e embebida em água. É um tubo longo, pessoal, e reto, com extremidade fechada e outra aberta, como vocês podem ver nas nossas imagens, beleza? E escoamento superficial, professor Gustavo? O escoamento superficial, pessoal, também está relacionado com alguns fatores. Como eu falei da infiltração, falei aí da evapotranspiração, todos esses elementos hidrogeológicos dependem de outros fatores, certo? Escoamento superficial é a passagem da água pela superfície do solo. E fatores como climáticos, intensidade da chuva, duração da chuva, fisiográficos, área da bacia, topografia, forma da bacia, obras hidráulicas, barragens, retificação de trechos de rios, está relacionado aí com escoamento superficial. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui uma questãozinha para a gente saber se a gente aprendeu aqui sobre o ciclo hidrológico, né? Olha só. Questão 2, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que se aparece. A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico por reduzir a infiltração no solo.
o volume de água que deixa de infiltrar permanece na superfície. Ou seja, está tendo uma urbanização lá, tem muito asfalto. Automaticamente vai aumentar o escoamento superficial porque tem redes de drenagem, certo? E as vazões máximas irão aumentar, beleza? Então, tendo redes de drenagem, aumentando as vazões, sendo levados para essas sarjetas, com a redução da nossa infiltração. Então, como passa apenas pela superfície do solo ali, não infiltra no solo. Então, vai diminuir o nível do nosso lençol freático. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Aumentando, aumentam e diminui. Agora, bora aprender aqui sobre o escoamento subterrâneo, que são fontes de água que infiltram da precipitação do solo, como eu falei lá em cima para vocês, de forma bem resumida, certo? E se infiltram passando pelos rios, lagos, através da infiltração. O aquífero, eles desempenham um papel central no escoamento subterrâneo, tá, pessoal? É para lá que eles vão passar pela infiltração, pelo escoamento superficial e alcançando aí o escoamento subterrâneo, que é formado aí por rochas permeáveis, como arenito e calcário, os aquíferos, tá, pessoal? E é de grande importância, crucial aí para o nosso ciclo hidrológico, beleza? Porque impacta na disponibilidade da água subterrânea da nossa superfície terrestre. Beleza, pessoal? Agora a gente tem que aprender sobre o balanço hídrico, que é basicamente um resumo do que eu acabei de falar para vocês do ciclo hidrológico, porém de uma forma mais clara. Agora, como eu falei anteriormente, o ciclo hidrológico está relacionado com a precipitação, com a evapotranspiração, evaporação, escoamento superficial, escoamento subterrâneo, certo? Como está aqui, é basicamente o nosso ciclo hidrológico. E bora entender aqui quais são os fatores que originam, por exemplo, a evaporação do solo. Energia solar, o que vocês imaginam? Quando o sol esquenta muito a água dos oceanos, ocorre a evaporação. É ele que vai formar as nuvens lá na nossa atmosfera, que vai resultar nas chuvas. Tá bom, senhores? E temos também as chuvas, que são as precipitações, que é a medida que quando aquelas chuvas pesam, aquelas gotas de água pesam, certo? E é formada as chuvas de alta concentração de gotas. O vento também está relacionado com as nuvens, principalmente fazendo com que o vento e as nuvens estejam distribuídas por toda a extensão terrestre. Entendeu, senhores? O oceano, que é quando ali aquela radiação solar atinge o oceano, ocorre aí a evaporação. E vai lá para a nossa superfície atmosférica. Transpiração, como eu falei para vocês anteriormente, ocorre nas plantas e na terra e vai para a atmosfera. Beleza? A água subterrânea vai para a atmosfera e ajuda a formação das nuvens e de chuva através da transpiração da terra e das árvores. Aqui é uma imagem, como vocês podem ver aqui, olha só. Existe neve que ocorre em direção, através do escoamento superficial, que infiltra no solo. Ocorre o escoamento, a evaporação de lagos, a evaporação aí de oceanos, certo? A evapotranspiração aí de árvores. Tudo isso está indo para a nossa atmosfera e está originalizando a formação das nossas chuvas com a ajuda dos raios solares, tá? Bora fazer aqui uma questãozinha, certo? Para vocês saberem se vocês aprenderam o que eu acabei de falar aqui para vocês. 3. A alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A e B, respectivamente, é evaporação e precipitação, diluição e pluviosidade, evapotranspiração e condensação,
transpiração orgânica e formação de nuvens, bioatividade e umidificação. A gente já pode eliminar a alternativa E aqui, porque não tem nada a ver. A gente tem que ver aqui o que está acontecendo na A e na B. A gente já sabe da precipitação aqui. Está correndo uma infiltração. O que as plantas fazem? Evapotranspiração. Beleza? Transpiração orgânica, isso aqui é só para te confundir. Não falei nada desse termo aqui para vocês. É só a evapotranspiração. E lá na precipitação, o que acontece lá em cima, pessoal? A água, certo? Transforma em gotas de água. Passa de gás, das massas de ar, para líquido. Então, ocorre aí uma condensação. Ok? Nossa alternativa correta é a letra C de casa. Tá bom, senhores? Nós vamos finalizando por aqui a nossa primeira aula, certo? Se vocês quiserem continuar assistindo a parte 2 dessa aula, participe do nosso projeto aí da Agência Nacional das Águas, para vocês estarem acompanhando todos os conteúdos aí sobre essa área que é de grande relevância para vocês serem aprovados aí no concurso da ANA. Tá, pessoal? A gente vai ficando por aqui, certo? Sigam nossas redes sociais do @prof.gustavo_gutenberg, do @soma_concursos. E quem gostou do nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar lá o like nesse vídeo para vocês estarem acompanhando outros conteúdos também de outros professores e de outros concursos da área ambiental. Tá bom, senhores? A gente vai ficando por aqui e até mais!